Paz do Senhor, pastora Ângela Bartolazzi falando com você. Como está sendo maravilhoso fazer essa leitura. Que coisa mais linda. Hoje nós vamos ler o capítulo 6 de João. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa da festa dos judeus estava perto. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Disse Jesus: mandai assentar os homens. Vi ali uma relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, dizia: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de arrebatá-lo para fazer-lhe rei, tornou a retirar-se só para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. O mar se levantou porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, de 5 a 6 quilômetros, viram Jesus andando sobre o mar e, aproximando-se do barco, temeram. Ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles, de boa mente, o receberam no barco. E logo o barco chegou à terra para onde ia. No dia seguinte, a multidão que estava no outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, de que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois: que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois: que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu.
porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos este pão. Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Que eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz, eu desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Escrito está nos profetas. Serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Não, o pão que eu dera é a minha carne, e que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como vos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. E ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes, vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12, quereis vós também retirar-vos? Responderam-lhe, Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus,
Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é o diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Aleluia, glória a Deus. Para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde podemos correr? Para onde vamos correr? A vida eterna é só Ele que dá. A porta das ovelhas é só Ele. A luz do mundo é só Ele. Para onde podemos ir? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde podemos ir? Se só o Senhor é a luz do mundo. Se só o Senhor é o Salvador, se só o Senhor é a rocha eterna, o Santo de Deus, o Redentor, o bom pastor. Para onde podemos ir? Em outro não há salvação, não há outra rocha que eu conheça. Para onde podemos ir? Se só Ele é a luz, se só Ele é que limpa os olhos, se só Ele é que dá libertação, se só Ele é que cura, para onde podemos ir? Vamos orar? Convide alguém para orar. Orar conosco. Senhor Deus, o Senhor, que é o único caminho. Nós não temos para onde ir, Pai. Nós não temos outro socorro além de Ti. Nós não temos uma outra porta de salvação além de Ti. Nós não temos outro Deus além de Ti. Nós não temos outro. Nós não temos outro além de Ti, porque Tu és o único Senhor e Salvador que conhecemos. Nós Te amamos, Senhor, nossa rocha eterna, nosso Salvador. Nós Te bendizemos, nós Te louvamos, porque Tu és tudo que precisamos. Tudo está em Ti. Nós Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é bom e a Tua bondade dura de eternidade a eternidade. Obrigada por estender sobre nós o Teu amor e o Teu cuidado. Em nome de Jesus, obrigada por estender a salvação sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Se você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, deixe Ele ser o seu guia até a eternidade. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe tudo que você fizer. Em nome de Jesus, fiquem na paz. Se você gostou desse vídeo, dê um like, curta, comente, compartilhe, ative o sininho para receber todos os vídeos novos que eu publicar. Obrigada, Deus abençoe sua vida.